Buenas noches, Yo soy Gilberto, buenas noches, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios. Me alegro. E desde Montevideo, como estão as coisas? Más fresco, más frío. Quedó bien, gracias a Dios. Me alegro. Ya estamos esperando acá los alumnos. Sim. Lunes passado foi mais difícil para nós outros, porque estávamos em São Paulo Ah, e, e participando de um matrimônio de nosso filho mm, e volvemos final da semana e mirei que já passou a lição 18. Agora está na lição 19. bien. Sí, semana que viene no hay clases por Semana Santa. Entonces, tomaríamos la semana siguiente, ah, Perfeito. ¿tá? El 20 y 23. Sim. ¿Tá? Vamos arrancar com a lição 19, porque é muito larga e tem mais conteúdo para explicar. E se houver tempo, vamos volver para lá 18. Pero vou primeiro focar na lição 19 hoje. Vou compartilhar a pantalla com os hermanos. Aí está. Então, vamos a orar agradecendo a Deus por este tempo que Ele nos dá para memorizar e guardar a palavra do Senhor e a classe de grego do Novo Testamento. Graças te damos, ó Padre, por este dia. Gracias te damos por los alumnos, por todos los esfuerzos para aprender la lengua de griego del Nuevo Testamento, para expor y también para aplicar la palabra del Señor en las prédicas, en los estudios, para edificación de la iglesia y la gloria de su nombre. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Ah, vamos começar com a morfologia, né, de los particípios presentes para compreender melhor o que é o particípio, o particípio. Então, disse assim: os particípios compreendem ao redor de uma de cada 20 palavras no Novo Testamento grego. Existe quase uno por versículo e tem formas híbridas que compartem características gramaticais tanto de verbos como de adjetivo. Então, acá há uma novidade, porque os particípios são também verbos como os adjetivos. Tiene, é um pouco complexo, pero vamos compreender pouco a pouco o que significa isso. Por isso, se analisam gramaticalmente com ambos elementos, é decir, tempo e voz, porque são verbos. Gênero, caso, número e porque são adjetivos. Então, é a primeira vez em la gramática del griego que temos um verbo com uma configuração também de um adjetivo. Mira que os verbos são conjugados.
e os adjetivos são declinados. Então, este particípio é composto por los dois. Tanto pode ser conjugado como também simultaneamente pode ser ah, declinado. Há alguma pergunta, Gianluca? ¿Alguna duda? No, hasta ahora bien, profesor. Muito bem, porque não é fácil compreender estas duas coisas, verdade? Porque estamos acostumados a conjugar os verbos e os nomes, como os adjetivos, estamos acostumbrados a declinar, certo? Então, mira que é o Novo Testamento grego, né? A língua grega é muito rica, pero também compleja, né? Então, temos que compreender o que significa isto. Muito bem, vamos adelante. Por exemplo, liou se analisa como liou, que é presente ativo, particípio masculino, nominativo singular. Então, essa análise de la palavra, né, deste verbo, liou, lion. Então, o verbo é lion. Mira, lion. Então, não é só liou, como liou presente do indicativo ativo. Acá nós estamos trabalhando com lion, que é particípio e também é masculino, nominativo é o caso, e no número singular, como PTC, em substituição de la identificação de modo indicativo, como é o que hemos estado trabalhando hasta agora. Ponga especial atenção a las formas masculinas em los paradigmas, porque ocorrem muito mais a menudo en el Nuevo Testamento que as formas femininas e neutras combinadas. Não há formas de particípio imperfeito. Cada forma de um particípio presente ativo consta de solo dois elementos: é o tronco verbal, apropriado, derivado da forma do dicionário, e a terminação do particípio, por exemplo. Então, mira os verbos liou, acuo e balo, né? Tronco del verbo, li, acuo, bal. Terminação, on, usa e on. Particípio, li, lion, acuo, acosa, balo, balão. Então, presente ativo, né? P, PTC, né? Masculino, nominativo singular. Presente ativo. Presente ativo, PTC feminino, nominativo singular. Então, acompanha é do gênero feminino. E balão acompanha do, do neutro, né? Presente ativo, PTC, nominativo neutro ou singular. Muito bem. Como se pode ver em los paradigmas que temos em la sessão parágrafo 19.2,
Las terminaciones masculina y neutra siguen la tercera declinación, mientras que o femenino son formas de la primera declinación, con la única excepción de la alternancia de alfa, gamma, eta en las terminaciones de singular. Li usa, liuse, liuse, liusan. Então, as formas para os particípios médios, passivos ou deponentes consistem de só três componentes. É o tronco verbal apropriado derivado da forma do dicionário. Um infirro mediador, homem, e la terminação de particípio. Por exemplo, li, homem, né? Liomenos, com la terminação. Acu, homem, acu, homene, coreomen, coreomenon, certo? Então, esses três partes, né? Solo três componentes: tronco, infirro e la terminação. Então, esta segue, então, conserva o tronco do verbo, certo? Como presente do indicativo ativo, né? Verbo liou, verbo acu, verbo poreomai, certo? O verbo poreomai é um verbo deponente já, pero liomei, liou acu é um verbo regular. Então, quando todos estão nos particípios médios ou passivos, as duas formas, né? Temos estes três componentes, né? Tronco, infirro e terminação, certo? Então, como é uma, tanto uma conjugação como uma declinação, porque são verbos, poderíamos também dizer verbos adjetivados ou verbos nominais, né? Porque tem também um aspecto nominal, certo? Então, estamos diante de um novo tempo verbal, certo? Então, o particípio de lio é lio menos. O particípio de acuo é acuomene. O particípio de poreomai é poreomenon. Particípio médio ou passivo, certo? Quem pode dar o sentido, se é médio ou passivo, é lá o próprio contexto destes verbos, certo? Ao igual que em modo indicativo, as formas médias e passivas de los particípios presentes são idênticas. Só se pode saber desde o texto, só se pode saber desde o contexto se liomenos é passivo ou médio. Pero, de novo, a voz passiva supera numericamente com muito a la média em Novo Testamento grego. Además, os presentes particípios de los verbos deponentes usam estas mesmas formas com significados generalmente ativos. Por exemplo, gnomenos, de, decomene e ercomenon, certo? Bueno, acá tem uma forma de um verbo deponente, pero tem um sentido ativo, um significado ativo,
certo? Porque esses verbos não têm uma forma regular, são chamados verbos deponentes, verdade? Então, como se pode ver no paradigma do parágrafo 19.2, as terminações do particípio médio, passivo e deponente são os e on. Por quê? São os três gêneros, masculino, feminino y neutro. Sigue las terminaciones de los adjetivos de la primera y segunda declinación, que já han aprendido exactamente. Estes não deveriam dar-lhes problemas. É o verbo em mim, eu sou, solo tiene formas del presente ativo, ativo particípio, que são idênticas às mesmas terminações do presente ativo particípio. Lion, lionça, lion. Com respiração, suave anadida, espírito suave. Veja-se parágrafo 19.3. Estes proporcionam um bom repasso das formas do presente ativo particípios de outros verbos, certo? Então, estamos delante de Leon, masculino, Liusa, feminino, e Leon, neutro. As formas de presente, participio de los verbos, Disculpe, profesor, una pregunta. pois não. Bueno, en este caso es en la pronunciación, porque ya he escuchado que varias veces la palabra luo la pronuncia como lío. No sé si es por asunto de lenguaje o es que esa palabra se pronuncia como lío. Sim, pode Está la também. palabra luón, o sea, cuando a nosotros nos empezaron a dar clases, esa palabra la pronunciábamos como luo y bueno, luego con las siguientes terminaciones, pero la pronunciábamos con la U, no con la I. Sim. Não está errado, não há erro em pronunciar com li, porque é um Y, Ah, ok, verdade? Este é um Y, então é li, lion, liusa, lion. Está correto dizer que é, porque a sílaba é de li, é de Y, ok. ok? Entonces la pronunciación correcta sería como li, no como lu. Li, é perfeito, Ok. exatamente, Lion. exatamente. Leon, às vezes eu percebo que é ah, pronunciado como Lu. Sí, la En- pronuncié. Generalmente yo las clases anteriores o en el primer curso, el profesor que nos daba el repaso siempre la pronunciaba como Lu. Sim, muito bem. Pero a pronúncia correta é li Es porque é Li, Y, é Y, sería Li. porque Ok. estamos ah, hablando em espanhol, pero um sonido de um fonema, de uma sílaba que tem um Y em grego, e o som de Y em grego é um U arredondado, não é I estirado, é um I com os lábios arredondados. Ok. Entonces, por lo menos esas tres palabras que están ahí se pronunciarían Lion, Liusa y Lion. Isto. É o mesmo de Müller, de alemão, né? Ok, Alemão disse Müller, não é Mille, é Müller, ok, ok, Lo- ok? Se hace fácil diciendo que se hace la boca de pero se dice U, U. Lu. Sí, entonces,
Porque es la Perfecto, misma, es el mismo sonido de francés también. No es ni una perfecto. É o U, mesmo ni una sonido U, de ni francês. una I. Entonces se hace el labio arredondado para U, pero se dice I, U. Exato. Como monsieur, né? Monsieur. Então, Lio. Perfeito, Gianluca. Gracias. Adelante. Las formas del presente participio de los verbos contratos cream um ligeiro cambio quando la vocal contracta se contracta com la vocal em la terminação del participio ativo. Por exemplo, poie, ah, o verbo é poiel, choago, né? Então, poiel, a forma infirro, né? Que é ontos, então poiontos, né? Mira que temos o infirro, né? O infirro é próprio de particípio. Este é o particípio ativo. Então, ontos, né? Então, agrega lá parte de tronco del verbo, mas o infirro e lá terminação, né? On, onte, os masculino. Então, ontos. Então, é o infirro médio passivo, deponente, para os verbos deponentes. Por exemplo, no verbo gen, né? Gena. Então, não é onto, seria on menos, porque poieo é um verbo regular, né? Que termina com ômega. E este é um verbo deponente. Então, logo, tem outro infirro, certo? O infirro próprio de los deponentes, ¿verdad? Então, geno, geno, mira que há uma contração entre alfa e ômega, certo? Então, alfa mais ômega é ômega. Então, há uma fusão entre las dos vocales, los dos vocales. Este vocal que termina el tronco, alfa, soma con este vocal que empieza con infijo de participio. Entonces, tenemos alfa más ômega. Luego tenemos o, que é o resultado de los dos. Então, genômenos. Então, estas combinações seguem os princípios de contração já aprendidas e não são difíceis de analisar gramaticalmente em la prática. Hasta aí, alguma dúvida? No, profesor, hasta ahora todo bien. Tudo bem, Kim. Então vamos adelante, vamos seguindo. Introdução ao uso. No espanhol, os particípios presentes normalmente têm sufixo endo, ento, água correndo, o árbol em crescimento, pero debes de resistir à tentação de traduzir um particípio grego como um particípio sempre em espanhol, né? É uma tentação. Los particípios gregos foram puestos em uma série de usos que o espanhol expressa com construções muito diferentes, haciendo que o particípio grego confunda a menudo a los
principiantes de griego. Lo que sigue es una presentación simplificada de los usos más comunes de los participios griegos, que te ayudarán a lidar con la mayoría de los participios que encontrarás en el Nuevo Testamento, aunque algunos outros usos serão omitidos aqui para sermos mais fáceis de entender inicialmente. Estamos começando o estudo de particípio. Temos que quedar-se mais tranquilo, com paciência, porque é algo novo. E tudo que é novo é um pouco difícil, pero temos que ter paciência porque pouco a pouco chega a compreensão. A compreensão segue estudando sempre. Tenho que aprender esta computadora para quedar-se acendida. Agora sim. Muito bem. Então, temos que simplificar uma apresentação simplificada, tá? Então, como verbos, os particípios gregos podem tomar objetos diretos, advérbios, frases preposicionais, partículas negativas, etc., como qualquer outro verbo. Quando atuam como verdadeiros adjetivos, também têm os usos atributivos e substantivos. Os particípios modificam a um substantivo expressado ou não expressado, um pronome e outro tipo de substantivo, como os ilustram estas frases em espanhol. É o Deus vivente, é o mundo observador, é o servo sofriente, los vivos e los muertos, um despertar. Então, quando pensamos em los particípios como verdadeiros adjetivos, tem as atribuições, que são seus usos, atributivo ou substantivo, né? Isto vamos compreender com os exercícios mais claro, verdade? Uso atributivo do particípio. Se há alguma dúvida a respeito deste uso de atributivo ou substantivo, né? Mira os adjetivos, porque é mais simples compreender o uso de los adjetivos atributivos ou substantivos, para compreender melhor o particípio, porque é um tipo de adjetivo. Como se mencionou, os particípios em grego são híbridos. Suas formas são parte verbo e parte adjetivos. Então, com este uso atributivo do particípio, se pode ver sua função como é o verdadeiro adjetivo, justo como em de um adjetivo atributivo aprendido anteriormente. Já foi mencionado. Quando o particípio tem esta função atributiva, se lhe coloca a mesma ordem de palavras, como se fora um adjetivo não particípio. Considere os seguintes exemplos usados o adjetivos agapetos, amado, e é o presente particípio de agapau, né?
amo. Então, artículo, adjetivo, nome. Ro agapetos, huios, é o hijo amado, né? Então, és um particípio atributivo, tem uma função atributiva, certo? Não, não há verbo, é o hijo amado. Acá não tem a participação de um verbo, porque és um particípio atributivo. Ar- Artículo, particípio, nome. Ro, agapau, agapom. Então, acá tem um particípio. Arriba, um adjetivo. Acá, um particípio. Artículo, particípio, nome. O nome é o ruios, hijo, verdade? Então, é o hijo quem ama, certo? Mira, este artículo, nome, artículo e adjetivo. Ro, ruio, ruios, ro, agapetos. Então, nesta sentença, não tem particípio, solamente artículo com nome e artículo com adjetivo, certo? Então, esta é a função atributiva. Todos têm a mesma função atributiva. Mira, ro, ruios, ro, agapeton. Agora tem um particípio, este, agapeton, certo? É o hijo quem ama, tá? É o hijo quem ama, tá? O hijo quem ama também. Então, se, se tem artículo ou não delante deste substantivo, que é hijo, pero o que conserva, o mais importante é que o particípio conserva um artículo, certo? Então, se tem particípio com artículo, é atributivo. Acá também, se tem um, um, se tem um particípio com artículo, é atributivo. Lá, o artículo adelante de substantivo não é tão importante, porque acá não tem. Mira que acá não tem artículo, certo? Como também arriba não tem artículo antes de substantivo, certo? Agora, todos os particípios, particípio tem artigo adelante, como este também, ó. Todos os particípios têm um artigo. Luego, é um atributivo, verdade? ¿Alguna duda? No, profesor. Muy bien. Como lo ilustram estes exemplos, ustedes sempre devem traduzir um particípio atributivo grego com uma cláusula relativa em espanhol, que é iniciada por quem, em nosso exemplo anterior. Então, dizemos, quem ama, é o hijo quem ama.
é o hijo quem ama. Se fosse só um adjetivo, é o hijo amado, certo? Como tem um particípio, o hijo quem ama. Traduzir agapon como amor pode ser adequado, em alguns casos simples. É o hijo amado. Pero este procedimento faixa, vamos aumentar acá. Muito bem. Então, para traduzir, pero este procedimento faixa muito rápido e provoca parálisis de tradução em los estudiantes, principalmente uma vez añadimos um adjetivo direto ao particípio. Ho aner, ho agapon. Ten eu autum ginaica. Mira que este é o particípio, ¿verdad? E adelante de ele tem um artículo. Então devemos pensar na função atributiva, ¿verdad? Então, é o marido que ama a sua própria esposa. Uma tradução à la ligera de esta última frase do exemplo produz disparates. É o marido, é o amante, é o de sua mesma esposa. Mientras que a tradução de participio atributivo com uma cláusula de pronome relativo sempre produzirá uma tradução compreensível e compreensão em o intérprete do Novo Testamento. Como se acaba de ilustrar, porque os particípios são formas verbais híbridas. Estes podem tomar objetos diretos e ser modificados por frases preposicionais, adverbiais, advérbios ou partículas negativas. Ho baptizon, né? Ho batizon é um particípio, então, o batizando, o batizador, certo? Tom dulon antropos, o batizador, doutor, servo, um servo de um homem, né? Então, é um homem que batiza ao servo. Então, mira que é um acusativo. Então, isto então, conserva como um nominativo antropos, né? Mira que é um substantivo da segunda declinação. Então, antropos, antropu, antropó, antropon. Este é no singular, nominativo singular. Logo é o homem. É o homem que batiza. Quem? É o servo. Então, ao servo. Outra frase. Ho pater, ho martiron. Mira que este é o particípio. Está delante de um artículo, certo? Então, testemunho. Então, é o padre, o pater, é o padre que dá testemunho, certo? Que dá testemunho. Então, função atributiva. A respeito, peri, a respeito de mim, né? Então, é o padre que dá testemunho de mim. Outro, o rodulos. Já conhecemos este paradigma, certo?
é o servo. O, men, uma partícula negativa, ercómenos. Mira que esta partícula pertence ao particípio, então é um atributivo. Então é o servo que não vem aqui, certo? Então, esta partícula adverbial negativa, né, está negando, é o verbo, a ação do verbo, certo? Então, pero esse particípio está junto, este artículo está junto com o particípio. A partícula é apenas um modificador, tá certo? Então, se alguém disser, não há um artículo antes de o particípio. Sim, há sim, porque este modificador, que é o advérbio de negativa, né? Ele está cambiando o particípio, certo? Então, é o servo que não vem aqui. Então, esses temas serão discutidos mais a fundo em las lições seguintes. Que tal, Gianluca? Tudo bem? Sí, hasta ahora todo bien, profesor. Muito bem. Se tem alguma dúvida, pergunta. Sí, cómo no. Tá. Pode ler estes dois parágrafos, assim e dado? Voy a leerlo. Uso del sustantivo del participio. Así como un adjetivo sustantivo está relacionado con un adjetivo atributivo porque modifica un sustantivo o pronombre sobreentendido. Por ejemplo, o agatos, la buena persona. Un participio sustantivo funciona igual que un participio atributivo, pero con una referencia no expresada. Continúo. Sim. Dado un participio atributivo como o, haga, pon, Mira, atropos, mira dígame. que é, é um artículo, certo? Ok, correcto. E este artículo acá não tem acento, pero Oh, é um sonido rudo. Ro, H, pom. pon. Ah, ok. Ro, H, O, pom, pon. antropos. Antropos. Ok. Dado un participio atributivo, ho, haga, pon, antropos, que significa el hombre o la persona que ama, los griegos frecuentemente solían simplemente eliminar el nombre y decir ho agapon, el que ama. Esto se refiere a persona u hombre. Verdade. Pode seguir. Ok. Refiriéndose a una mujer sería, no sé si también se pronuncia G o E. É rudo. Ah, ok. É um. Ok. G agapusa. No sé si lo pronuncié bien. G agapusa, Tá perfeito. que significa la mujer que ama o la que ama. El término sustantivo se refiere a algo que funciona como un nombre o sustantivo y hay muchos cientos de participios sustantivos en el Nuevo Testamento griego que funcionan como sustantivos virtuales. El participio sustantivo, pues, porque funciona mucho como un participio atributivo, debe también ser traducido con una cláusula de pronombre relativo en español. Esto se manifiesta en el uso muy frecuente del participio sustantivo como paz en el Nuevo Testamento en expresiones como paz, ho, agapon o agapon, que significa Agapom. todo, agapon, todo el que ama.
O también en plural, pan, pantés. Oí legontés. O no Roy. sé si hoy legontes. Entonces debe Ro- pronunciarse. Isto, Roy Legontes. Muy bien. ¿Qué Muy bien. significa todos los que dicen? Muchas gracias, Jean Lucas. A la orden. Mira, entonces, que esta é na função como substantivo, né? Então, o particípio, como tem é híbrido com um verbo com adjetivo, também pode ser usado como um substantivo, né? Por exemplo, Deus. Deus é Deus, é um substantivo. Agora, quando um particípio vem acompanhado de um artículo, ele tem um significado de um substantivo. Uma expressão mais comum, por exemplo, roagapom, que ama. Então, o amado, né? Outra expressão, nós miramos arriba, robatizon. Então, o que batiza, o batizador. Então, esta expressão também mostra que o substantivo ocupa uma posição substantiva, certo? Muito bem. Então, essas coisas são importantes para compreender o uso de los particípios, certo? Agora estamos só começando, né? Tem mais coisas. Porque a língua grega é muito rica, né? É Sí, uma língua sí, muito, muito de hecho a nosotros en el curso anterior nos habían dicho que hay conceptos en griego que más que tratar de comprenderlos a veces hay que tratar de memorizarlos. verdade. E também, muitas vezes, nosso sistema de língua não chega a próximo de compreensão do grego. Pero se nós adentramos ao sistema grego, então há uma ampliação, né, de nossa compreensão e logo uma compreensão do significado. Muito bem. Vamos seguindo então. Finalmente, os particípios gregos frequentemente funcionam adverbialmente como as cláusulas dependentes de espanhol. Quando tem este significado, se colocam em la posição do adjetivo predicativo. Repassar este parágrafo 10.5, onde o particípio não está precedido ou modificado por um artículo. Então, este é muito importante. O particípio não está precedido ou modificado por um artículo, né? Então, quais são os artículos? Masculino, ro. Feminino, re. E neutro, to. Verdade? Então, é o uso do prevaleciente para os particípios adverbiales é similar a uma cláusula pendiente, perdão, dependiente del tempo em espanhol. Este uso temporal é o único que se ensina em este ponto, aunque há muitos outros que se aprenderão mais tarde. O nome de um nome ou outro substantivo se concorda com o particípio adverbial em las funções de gênero
caso e número, como é o sujeito de la cláusula adverbial. Então, acá é um outro uso de particípio adverbial, né? Particípio adverbial é como um predicativo, então é sempre um verbo junto com para compreensão de particípio. É o substantivo pode estar implícito por el verbo principal, pero não expressado, em cujo caso suministra o pronome apropriado. Yo, él, eso, nós outros, tu, etc. E um particípio adverbial presente normalmente comunica um elemento que é contemporâneo, como é o verbo principal da oração, e deve ser traduzido agregando as palavras mientras, sendo, assim pois, e ao quando, ou já que. Aqui há algumas ilustrações de fragmentos de orações com particípios adverbiales. Acuam, este é o particípio, este que está de negrito. Acuam de Ho Ananias, Ho Ananias, tus logus tutons, tutus, exceptsem. Vamos pronunciar melhor este. Exceptsem. Exceptsem. E ao ouvir Ananias estas palavras, expirou. Certo? Acuontes de tauta die prionton. E, ouvindo estas coisas, se enfureceram. Né? Então, arriba é acuam e ao ir, porque é o verbo acuo. Só que este é particípio, então, ao ir ou ouindo, né? Ao ir ou ouvindo Ananias estas palavras, este acuontes oxendo, né? E oxendo estas coisas se enfureceram. Utos de amartanontes, amartanontes, reis tus adelfos, reis, eis Christos, Christon amartanet, amartanete. Assim, pues, pecando contra los hermanos, contra Cristo pecais, certo? Então, o verbo hamartano, pecar, né? Então, tem um tronco, este arriba, né? Um tronco, ontes, que é uma expressão, ontes, que é um firro de particípio e la terminação. Crino, crinomenoi, de arripotu quiriu pai de homenata. Pero sendo julgado por el Senhor, somos corrigidos, tá certo? Então, crinomenoi é juzgado, pero sendo, pois. Então, estas as expressões, ó, sendo, assim, pois, mientras, né? Ao, são próprios deste uso de adverbiar de particípio, tá certo? Então, estas expressões ajudam a compreender
a tradução dos particípios adverbiais, certo? Mira que não tem artículo. Esto tiene que gravar, todos. Todos os particípios adverbiales não são acompanhados de artículos, diferente de los substantivos e de los atributivos, ¿verdad? Então, uma coisa tem que gravar, né? Então, os particípios adverbiales não têm artículo antes. Está compreendendo, irmãos? Muito bem. Nós outros vamos quedar-se acá nesta exposição, porque vocês podem ler, certo? E têm que ler. Não uma vez, mas duas, três vezes. E também os exercícios, os exemplos, tá? Pode ler toda a exposição, porque quando chega os exercícios, queda-se melhor. Então, é necessário ler mais de uma vez todos os, todos os, todas as instruções, né? Desta lição 19, todas as instruções, né? E é claro que tem algo muito complexo, pero pouco a pouco vamos aprendendo as lições, porque ao chegar os exercícios, então, está claro, está melhor. Então, é possível, né, uma compreensão a partir da leitura. Vamos mirar os vocabulários para encerrar nossa classe de hoje. Eu vou dizer lá os vocabulários de final e de início e os irmãos repetem. Hamartia. Pode repetir? Hamartia, Bien. Ho, an, ho, artos. Outro. ho hartos, Bien. Regrafé. he grafé, Muito bem. Então, são substantivo. Agora temos um verbo e um substantivo. Erau, nau. Erau, nau. eraunau, Bueno. Jesus, 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 Yeson. Jesús, Bien. Mira otro que tienen luego cuando empieza la clase de la lección 19. Mira estos, por favor, vamos a repetir. Craso, craso, fero, 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 rearque, jearge, arque. jearge, Bien. Regue, jege, rezoe, jesoe, remera,
G, gemera. Ro, Thanatos. Jo, tánatos. Ro, Cosmos. Jo, cosmos. Re, Nix. G, ¿cómo, profesor? G, Nix, Nix, Nix. Nix, Nix. É Ni e um que si. Então é Nix. G, Nix. Nictos. Ajá, ahí yo leo nuctos, nuctos, Não, Nictos. níquitos. Perfeito. Ajá. Ro, Uranos. Juranos. Isso, cielo. Ajá. Estoma. Estoma, Estomatos. estómatos. Muito bem. Vamos orar então. Pode orar, Orlando, agradecendo a Deus? Dios, te damos gracias por este tiempo tan importante, donde marca un punto histórico, como fue el griego, Señor, que nos ayuda a entender las escrituras, Señor, desde el principio. Te damos gracias por los hermanos que dan esta parte de ayuda para que podamos entender todo y así poder enseñar tu palabra de verdad. Doy gracias por el profesor, por los compañeros, por todos los que aportan su granito de arena en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Então, mira que próxima semana não há classe. De La repaso. seguinte, sim. Sí. No É hay isto, clase, pastor Maurício? y no hay clase de repaso el miércoles. E também, lunes, não há classe de pastor Marcos Mercado. Está bien, entonces este es receso. Volvemos a la Uma siguiente semana, semana. Sí, uma semana de recesso. perfecto. Gracias, pastor. Volvemos la seguinte. Así es. Muito bem. Muchísimas gracias. Uma feliz Páscoa para todos. Amén, igualmente. Bendiciones. Amén, Bendiciones. profesor, igualmente para y compañeros. Amén. Sim, graças, Orlando.